Olá! Hoje, mesmo você que já sabe raiz quadrada, como extrair uma raiz quadrada, vai aprender aqui um truquezinho para extrair raiz quadrada de números decimais, que é um probleminha para muita gente, tá certo? Então, fiquem comigo, porque até o final da aula você vai estar craque em resolver problemas de radiciação de números decimais, inclusive. Então vamos lá, olha só. Como é que eu vou descobrir a raiz quadrada de x, nesse caso aqui? Então, vou copiar aqui, ó, x ao quadrado igual a 0,0001. Para você extrair a raiz quadrada de uma incógnita, você vai ter que descobrir aqui e aqui. E você aplicar a radiciação nos dois membros. O primeiro membro aqui, você vai cortar esse 2 com o 2 que está escondido aqui. Então vai virar x. Agora aqui, ó, é o grande problema. Qual número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 0,001? Então o truque é o seguinte, gente. Ó, eu vou fazer uma explicação aqui para você entender melhor. A primeira mancada, a primeira dica é o seguinte. Você só consegue extrair a raiz quadrada de um número decimal 0, alguma coisa, desde que, primeira condição, é que o número aqui, diferente de zero, seja possível extrair a raiz. Raiz quadrada de 1 é possível? Sim. Agora, a quantidade de casas à direita da vírgula tem que ser uma quantidade par. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Beleza, 4 casas é par. Agora, se eu tivesse aqui 0,001, eu tenho 3 casas. Se eu extrair a raiz quadrada desse cara aqui, ó, como é que ele vai ficar? Vai dar um número irracional, tá? Vocês podem tentar fazer isso na calculadora de vocês. Vai dar 0,031622776 e aí por aí vai. Ou seja, não vai dar uma dízima periódica. Logo, é um número irracional. Então, observe que quantidade ímpar de raiz quadrada não vai dar certo. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Agora o próximo passo. A raiz quadrada de 1 é 1, não é isso? Então, como eu tenho 4 casas, a raiz quadrada será mais ou menos, já vou explicar por quê, 0,01. Ou seja, a quantidade de casas aqui será sempre a metade da quantidade de casas aqui, ó. 2, 4. Se eu tenho 4 casas aqui, a raiz quadrada terá 2 casas. Entenderam? E por que mais ou menos? Agora eu vou dar uma outra dica, gente, importantíssima. Por exemplo, raiz quadrada de uma incógnita, você sempre tem que colocar mais ou menos, porque essa incógnita é desconhecida, como o próprio nome está falando, é uma incógnita. Então ele pode ser tanto positivo como negativo, porque se você elevar o mais 0,01 vai virar ao quadrado, vai virar 0,0001, assim como o próprio menos 0,01 também vai voltar a ser 0,0001, ou seja, 4 casas. Entenderam? Agora, vamos fazer aqui um teste para ver se isso é verdade? Só vou fazer nesse caso aqui, eu vou fazer a demonstração. 0,01 ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele mesmo. Então, aqui vamos fazer aqui o basicão, tá? Eu sempre falo para os meus alunos. Quando você vai fazer uma multiplicação de números decimais, inicialmente você ignora a vírgula. Faz de conta que não tem vírgula. Então vamos lá, ó. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Coloco mais aqui no último logaritmo. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Mais um 0 aqui, coloco mais aqui, 0, 0, 0. Agora você soma aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0. Observe aqui, eu tenho quantas casas aqui à direita da vírgula? Eu tenho 2 casas, ó. 1, 2, 1, 2. Ou seja, 4 casas. 4 casas para a esquerda. A vírgula está parada aqui. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula. E voltou a ser exatamente original. Entenderam? Então, a regra é essa, gente. Quando você tem um número decimal, 0, alguma coisa, primeiro passo, observe se ele tem quantidade par de casas. Segundo passo, observe se o número diferente de 0 é possível de extrair uma raiz quadrada desse número. Tá? Vou fazer um exemplo mais fácil aqui. Por exemplo,
0,169. Raiz quadrada de 0,169. Observa, aqui não vai dar, porque tem um número ímpar aqui, tá? Então não tem raiz quadrada. Vai gerar um número irracional, ou seja, vai ser uma dízima não periódica infinita. E se fosse raiz quadrada de 0,0169? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 casas. Bom, 4 casas. Então, se for possível extrair raiz quadrada de 169, vai ser 0, essa raiz. Olha só, qual é a raiz quadrada de 169? É 13. Ah, então quer dizer que se eu tenho a raiz quadrada desse número diferente de 0, eu posso dizer que a raiz quadrada de 0,0169 é a mesma coisa que 0,13. Tá certo? Olha aqui, ó. Eu tenho 4 casas, virou 2 casas, beleza. Entenderam? Então, nesse caso aqui, é só fazer isso daqui, tá? Bom, vocês já entenderam. Toda vez que você vai extrair a raiz quadrada de uma incógnita, tem que colocar o sinal de positivo e negativo. Assim é o B aqui. O B, a raiz quadrada de y ao quadrado é igual a 16. Bom, raiz quadrada de 16, toda criancinha sabe, né? É 4. Então, o y será igual a mais ou menos 4. Não esqueça desses dois sinais, positivo e negativo. Agora aqui, ó, o C é a mesma coisa. Olha só, z ao quadrado igual a 0,25. Bom, o 25 tem raiz? Tem. Quantas casas tem aqui? 2 casas. Então, eu já posso cravar aqui que raiz quadrada de z ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 0,25, certo? Ora, raiz quadrada 2 com 2 corta aqui, vai dar z igual a mais ou menos 0,5. Se eu tinha 2 casas à direita, aqui só tem que ter uma casa. Entenderam? Então, é fácil de calcular a raiz quadrada de números decimais. Você só observa, lembra, se tiver uma quantidade ímpar de casas, não vai dar certo. Ok, gente? Beleza? Muito bem, então, com isso aqui, a gente termina essa aula aqui sobre radiciação de números decimais. Se alguém ficou com alguma dúvida, gente, escreve aí nos comentários, deixe seu recadinho aí, que eu vou estar te atendendo e tirando a sua dúvida com o maior prazer. E se você entendeu e achou que valeu a pena essa aula, então pode escrever também. É muito legal estar interagindo com vocês e principalmente quando vocês dizem de onde estão falando. Eu gosto de ver a amplitude desse nosso canal aqui, beleza? E outra coisa, gente, se você tem colegas aí, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, eu tenho conteúdos para todas as séries, tá? Tanto de matemática e tem muito material de física também, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!